Beleza, já estamos de volta. Olha, a Série A do Campeonato Brasileiro vai ter andamento ainda, né? Faltam algumas semanas ainda, né? A última rodada, né? Agora no próximo final de semana, para dar aquele time, aquele refresco para todo mundo e encerrar oficialmente o calendário do futebol brasileiro em 2018. Eu vou dizer aqui o seguinte: muito se fala, depois do acesso do CSA, a possibilidade de uma mudança nas condições estruturais do estádio Rei Pelé. Vou fazer aqui uma enquete muito rápida com os nossos participantes. Márcio André, você acha que o Rei Pelé deve passar por reforma e que essa reforma, por exemplo, tem que ser associada também ao aumento no número de torcedores no estádio de futebol ou não? Tá beleza do jeito que tá? Não, já deveria ter ampliado a capacidade do estádio há muito tempo. Certo. Não é porque o CSA está na primeira divisão que vamos lá aumentar a capacidade do estádio. Não. Se observarmos os últimos jogos do CSA e CRB, sim, teve muita gente que deixou de frequentar o estádio porque não tinha como o estádio suportar o número de público. Então, certo, com certeza já está mais que tempo em voltar a pensar em aumentar a capacidade do estádio, entre outras melhorias, como, por exemplo, internet, iluminação, por exemplo, também, que é muito precária. E tem que aumentar mesmo, tem que modificar. Josiel Rodrigues, Rei Pelé, quanto tempo faz que você não vai? Eu acho que você nunca foi no Rei Pelé, né? Já foi? O que é que você acha? Tem que aumentar a capacidade? Quanto é que é a capacidade do Rei Pelé, você sabe? Não, pra ser sincero... 17.500 torcedores. Tem que aumentar, tem que diminuir, tem que estar bom a estrutura? Eu acho que pra mim tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho para você, né? Nosso Maximila, aumentar, diminuir? Já tivemos público no estádio Rei Pelé em outros momentos de 31 mil. 35. Né? 35 a 38. Não, já falei que tivemos público de 31, não estou dizendo que foi público recorde, né? Entendeu? Capacidade diminuiu por causa das questões relacionadas à estrutura mesmo, adequações pelo que é estabelecido. Você acha que é o momento de reavaliar, repensar, aumentar um pouquinho mais? Eu tenho um pensamento assim a respeito desse assunto, todas as vezes que se fala, eu acho que os públicos do estádio Rei Pelé são públicos dentro da nossa realidade. Eu sei que já aconteceu, sim, situações de torcedores voltarem para casa, mas nós estamos falando de todos os jogos, gente. Se nós estivéssemos nos deparando com essa necessidade, agora, ano que vem, eu sei que um estádio maior representa também mais potencial econômico. Mais torcedores do estádio, mais receita, mais renda, porque mais gente compra ingresso. O que eu não fico assim tão entusiasmado é quando eu vejo assim as coisas de uma maneira exagerada. Porque o CSA colocou 17, 18 mil torcedores no último jogo aqui, contra o Avaí. Aí agora não, nós temos que aumentar o estádio Rei Pelé, porque não dá, por causa desse jogo. Porque eu penso o seguinte, ano que vem a temporada vai ser muito boa para o CSA mesmo. Vai receber Corinthians, Flamengo aqui no estádio Rei Pelé. Equipes que por si só, se o CSA disser assim, o meu torcedor não vai, os torcedores de Corinthians e Flamengo já enchem o estádio Rei Pelé sossegados. E eu estou falando dos torcedores da região Nordeste, de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba. Porque esses torcedores, eles vêm para cá sim, assistir. Agora, não é todo dia. Então, de repente, você fica muitas vezes solicitando, pedindo para que as coisas elas possam ser feitas, mas acaba ficando obsoleto. E eu acho que o Rei Pelé deve passar por melhoras na condição estrutural, sim. Passei por esses dias lá na Casa Mata, do estádio Rei Pelé, onde era antigamente o banco de reserva, aquele banco de couro, o banco mais lindo, da marca Cangu, né? Eu acho que é até couro de canguru, aquele couro ali do banco. Aquilo ali está acabado, cara. Precisa passar por uma reforma, uma melhoria no estádio Rei Pelé. E principalmente para que o Rei Pelé, ano que vem, seja mais uma vez um exemplo de que nós somos organizados no esporte, a começar pela praça. A começar pela praça. Então vejo que essa discussão é uma discussão muito ampla, porém eu não fico naquele oba-oba. Isso não me seduz, aquele oba-oba de dizer porque o CSA botou 18 mil, tem que levantar mais um estádio Rei Pelé, construir mais, porque tem que fazer mais lugares. Nós sabemos sim que em partidas isoladas nós vamos ter público recorde no estádio Rei Pelé, dentro da nossa realidade. E por isso que é preciso sim. Coloca lá, enfim, mais uns 7 mil lugares no estádio Rei Pelé, tem anéis ali no estádio Rei Pelé, ali que dá para poder você construir mais lances de arquibancada, enfim.
Eu acho que mais uns 7 mil lugares ali no estádio de Repelé para voltar uma capacidade de 25 mil torcedores no estádio. Eu acho que seria um número real dentro da nossa capacidade. Não vejo como mais do que isso, não. Não adianta você fazer um estádio de futebol com capacidade para 50 mil se você não consegue colocar 30. É isso que eu quero dizer. Não é? Não adianta você fazer um estádio de futebol baseado porque em Pernambuco tem um Arruda que já colocou mais de 80 mil torcedores, porque eu trabalhei em final de campeonato pernambucano no estádio com 80 mil torcedores. Eu sei o que é isso. Mas se nossa realidade é outra. Né? Nossa realidade é uma realidade bem diferente. Tem muitos torcedores que ainda preferem ficar em casa assistindo pela TV, que deixaram de ir ao estádio de futebol por várias razões, do que ir para o estádio e acompanhar de perto o seu clube do coração. Isso é uma situação natural, não é só em Alagoas, é no Brasil inteiro. Então vejo que a nossa realidade, ela cabe muito bem para um estádio de 25 mil lugares. Não mais que isso. Para mim, passar disso aí, eu já acho que é um exagero. Bom, vamos lá. CSA, na sua opinião, quem deveria ficar Márcio Wander para 2019? Vamos lá. Só uma colocação, Diga. pode dizer, em relação ao estádio? Diga. Se na década de 70 conseguimos colocar mais de 35 mil Sim. no estádio Repelé, por que não em 2019 não colocar 50 mil? Porque Se a população aumentou. Eu vou explicar a você, tá? É bom, porque às vezes esse tipo de provocação ela é válida, viu, Márcio? Inclusive até parabenizo você por isso. Eu vou explicar. Por quê? A pergunta do Márcio é, por que se lá atrás nós tínhamos um estádio com capacidade que colocou 35 mil torcedores, por que agora nós não vamos colocar? Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos os atrativos que nós temos hoje. Naquela época não existia televisão, naquela época não existia internet, naquela época não existia essa série de possibilidades para o cara ficar em casa. Ou você tinha rádio, ou você ia para o estádio de futebol. Simples. Simples. Você não tinha alternativa naquela oportunidade. Hoje, a possibilidade do torcedor ficar em casa ou assistindo com um grupo de amigos em um barzinho, ela é muito maior do que o estádio de futebol. Por quê? Antigamente você poderia ter consumo de bebida alcoólica nos estádios. Hoje você já não tem mais. Então tem muita gente que deixou de ir ao estádio de futebol por não ter a cachaça lá dentro. Muita gente que deixou o estádio de futebol. Outra coisa. As famílias hoje, elas têm medo. Eu estou citando aqui apenas alguns dos motivos que levam ao esvaziamento dos estádios. Situações de mobilidade, nós estamos ainda muito atrás, nós como Brasil estamos muito atrás. Hoje o cara, por exemplo, mora no Benedito Bento, já dei esse exemplo aqui outras vezes. Se for pegar uma partida de 9h30 da noite no estádio de Repelé, o cara só chega em casa 1h da manhã, meu irmão, para trabalhar às 5 do outro dia. Não vai, cara, para o estádio de futebol, ele precisa ser muito apaixonado para ir. Não vai. Então, situações de mobilidade, insegurança, situações relacionadas aos atrativos que nós já citamos através da internet, com o advento da internet. Isso prejudica e muito para que números como no passado, de 35 mil torcedores, possam se encaixar na nossa realidade. Não estou dizendo que uma partida, por exemplo, atípica como CSA e Flamengo, CSA e Corinthians no ano que vem, se nós tivéssemos um estádio de 35 mil torcedores, esse estádio não pudesse estar lotado. Eu acharia que não, mas poderia ser que sim, os 35 mil. Mas eu ainda acho que a nossa realidade hoje é para 25 mil torcedores. Eu ainda penso dessa forma. Vamos lá. Respondi sua pergunta em alguns aspectos? Concordo em parte. Muito bem. Tá certo. Porém, se você observar certos jogos de CSA e de CRB, teve, principalmente CSA, teve Como é que é? jogos. Pode falar, Márcio. Teve jogos em que o torcedor deixou de ir ao estádio com toda a tecnologia, tudo que você falou, porque não tinha mais ingresso. Entendeu? Entendi. Então, se colocarmos aí 60 mil lugares, com certeza o Zapistão será... Eu não acredito. Eu acho que 60 Não, mil. lota. 60 mil. 60 mil. Márcio, Porque você tomou seu remedinho hoje, tem Márcio? muitos torcedores que preferem ir ao estádio. Márcio, é totalmente 60 diferente. mil, Márcio. 60 mil. Qual foi o ponto na totalmente história que diferente. Alagoas colocou um público de 60 mil, nem quando o Repelé tinha capacidade para 45? Me diga. Sim, mas aí em que Você ano? está isso aí? querendo hoje levar Em que 60... ano? Pelo amor que de ano? Deus, Márcio Wander, pelo amor de Deus, bicho, eu vou dizer um negócio a você. Eu tento, Márcio, proteger você, mas você parece que não quer. Eu tento. Você está parte falando de muito 60 por mil teoria, torcedores, Márcio. Na prática, é possível, Canhão. Márcio, 60 mil torcedores. 60 mil é possível. Márcio, é possível. pega o maior público do Brasil, por favor, minha gente. Que eu não quero perder minha paciência, não. Eu acho que nem o maior público da temporada no futebol brasileiro chega a 60 mil torcedores. Público pagante. É isso que eu quero dizer. O Márcio está falando de 60 mil aqui em Alagoas. O Márcio não tomou o remédio dele.
Só pode ser. Você parte muito por teoria. Na prática, eu Rapaz, você está falando de uma situação que historicamente tem muitas pessoas nunca que não aconteceu vão ao em estádio Alagoas, porque não Márcio. tem ingresso, Canhão. Você está falando de uma situação que historicamente nunca aconteceu. Você... 60 mil é um exagero, Márcio. Vamos trabalhar com humildade? Não, 25 mil? não. Se você só tem 17 mil hoje de espaço, 25 deu no primeiro CSA. 8 mil lugares é um ginásio do SESI, Márcio. 25 mil e não enche. Márcio, E não enche. 8 mil lugares hoje é um ginásio do SESI. Então vamos imaginar um Repelé mais um ginásio do SESI. Quer ver um exemplo? CSA e CRB no Aqui, Montange, ó. na página Público da temporada. Peraí. Qual foi o público? Peraí. Ah. Público da temporada. Isso aqui, peraí. Volta aqui um pouquinho. Volta lá. Para os clubes lá. A média do Flamengo Média. na temporada, 46 mil torcedores. Média. Mas você está falando média. de 60 mil. Não, Márcio isso aí, André. peraí, isso aí é média. Márcio André. Canhão, isso é uma média. Peraí. Aí vai contar Clique com aqui jogos no Flamengo. que não Vamos ver aqui a renda não do teve jogo do Flamengo. importância. Clica aqui. Vamos ver se aparece aqui. Se tem. Vamos lá. Sobe aqui um pouquinho. Flamengo em 2018. Vamos lá. Flamengo em 2018. Rapaz, não é possível um negócio Olha, desse. bota um Flamengo e um Corinthians na final. Não. Pra ver se não dá 80 mil. Márcio. No Maracanã. Tá, não? E aí? Márcio, por favor, pode subir um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Vamos subir um pouquinho. Não, peraí. Vamos subir um pouquinho. Ranking dos jogos. É aqui que eu quero. Pronto. Aí, pronto. É aqui que eu quero. Bota aí tela cheia pro pessoal. Pronto. Flamengo e Palmeiras, Série A do Campeonato Brasileiro. 2 times de torcida. O maior público do Flamengo, que foi o melhor da média de público. 58.603. O Márcio está falando um repelente de 60 mil. Eu tenho que parar. Não, eu vou embora. Vou encerrar o programa. Encerre não. Não, eu vou encerrar o programa. 56 mil, esse é um público registrado. Márcio, você está... E o público real? Não vou entrar nessa discussão não, Márcio, por aqui favor, no Trapichão, alegam o quê? 17 mil torcedores. Na verdade, é mais de 25 mil. Márcio, não queira corrigir o incorrigível, Márcio. Não queira corrigir o incorrigível, Márcio. Eu estou errado? Você está trabalhando com subjetivo, Márcio. Você não tem como provar se esse é o público declarado, se não é. Para mim é o oficial, é o que está aqui, ó. Bota lá, meu filho, na tela, pelo amor de Deus. Para mim o oficial é isso aqui, ó. 58.603. Mas como é que tu tá falando? Olha, onde é que foi o jogo, Márcio? Olha, Maracanã. Márcio, como é que tu tá falando num repelé de 60 mil, Márcio? Com isso eu encerro o programa de hoje. Grande abraço e até amanhã. Brincadeira, meu Deus do céu.